Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur aqui falando. Bem pessoal, hoje na nossa quinta aula nós falaremos um pouco sobre determinação sexual e desenvolvimento inicial de invertebrados. Bem, nas aulas passadas a gente conversou um pouco sobre determinação sexual de vertebrados. E nós vamos ver algumas coisas que são diferentes nessa determinação sexual, tá certo? E vamos utilizar como base a Drosophila melanogaster, que é aquela mosca, a mosca da fruta. Então, essa Drosophila, ela é muito utilizada, muito estudada. Por quê? Porque ela é fácil de manusear, né? Então, diversos estudos a utilizam, ela é de baixo custo, a morfologia dela é fácil de identificação, ela é fácil de ser anestesiada, as gerações delas são rápidas, a gente vai ver hoje quanto tempo dura uma geração dela, então isso facilita muito os estudos com esse tipo de inseto. A gente também tem uma alta taxa de fecundidade e a gente consegue ter um dimorfismo sexual rapidinho de ser identificado. Então, por isso que diversos pesquisadores estudam a Drosophila e trazem como base ela para os estudos de invertebrados nessa parte de determinação sexual. Bem, falando um pouco sobre determinação sexual, se a gente for pensar um pouco no que a gente já viu, a determinação sexual em mamíferos, se a gente for pensar, ela ocorre de duas formas, né? A gente tem uma primária e uma secundária. Na determinação primária, a gente viu que os cromossomos, eles são muito importantes, eles que vão determinar, né, a ocorrência do sexo masculino ou feminino. E os cariótipos X e Y vão determinar isso. Então, o cariótipo X, ele determina, se a gente tiver um cariótipo X e X, no caso de mamíferos, teremos um indivíduo do sexo feminino, teremos fêmeas. Mas, se tivermos indivíduos com cariótipos X e Y, teremos um indivíduo do sexo masculino. Teremos machos. Isso em mamíferos. Tá? Bem, aqui nas drosófilas, essa situação ela é um pouco diferente. Como assim diferente, professor? Bem, diferente de que forma? O que acontece é, o cromossomo Y, o conjunto de genes que forma esse cromossomo Y, ele não dá a característica de masculinização do indivíduo. Não isso. O que é que ele faz? Eles são ativos durante a formação dos espermatozoides nos adultos. Então eles não têm nada a ver com a determinação do sexo em si, a masculinização do indivíduo. Então quem vai determinar, no caso das drosófilas, o sexo é a proporção de cromossomo X em relação à quantidade de cromossomos autossômicos. De uma forma geral, as drosófilas possuem 4 pares de cromossomos. Tá? Então, para a gente ter um macho, vamos dizer, que não seja um macho normal, sem ser estéril, então ele deve ser X e Y, tá? E ele tem que ter, na proporção, cromossomos autossômicos, uma proporção igual. Tá? Se ele for se for uma fêmea, ele tem que ter X e X, e a proporção que deve haver é uma proporção igual de cromossomos autossômicos. Mas se existirem 2 cromossomos nas células diploides e a mosca tiver 3 conjuntos de cromossomos autossômicos, a gente vai ter um mosaico. Como assim, professor? Um mosaico.
Um mosaico será o quê? Em algumas células serão do sexo masculino e outras células serão do sexo feminino. Então, enquanto em mamíferos, quando a gente tem fêmeas X0, quando a gente tem indivíduos X0, são fêmeas que têm síndrome de Turner, são fêmeas estéreis. No caso aqui das drosófilas, se a gente tiver um indivíduo X0, teremos machos estéreis. Então, essa situação de mosaico, ela pode ser observada nesse indivíduo aqui que a gente está vendo na letra B, nessa borboleta. Essa condição que a gente observa, ela é chamada de ginandromorfos, que é comum, como eu estava falando a vocês, em insetos, tá? Então a gente vai observar determinadas regiões do corpo são masculinas e determinadas regiões do corpo são femininas. Então a gente olha nessa borboleta, a parte avermelhada dela, vermelha com preta, ela é uma região masculina, enquanto que a parte amarronzada com preta, ela é uma parte feminina. As moscas das frutas que são ginandromorfas, elas são geradas quando um cromossomo X é perdido em um núcleo embrionário. As células descendentes daquela célula, em vez de serem XX da fêmea, são X0 machos. As células X0 mostram características de macho, ao passo que as células XX mostram características das fêmeas, surgindo em uma drosófila uma característica de escolha própria. Na realidade, quem vai determinar isso aí é o indivíduo, é uma determinação própria. E de acordo com Morgan e Bright, as partes dos machos e das fêmeas e suas características ligadas aos sexos são estritamente determinadas por si próprias, cada uma desenvolvendo-se de acordo com as suas próprias aspirações. E cada decisão de sexo não interfere às aspirações dos vizinhos, nem é governada por ação de gônadas. Então nós temos diversos genes também que podem interferir, tá, na determinação sexual das drosófilas, mas isso não será alvo da nossa aula no momento.